Certa vez você já deve ter assistido a um episódio de Dragon Ball que a animação e traços eram excelentes, mas de repente no episódio seguinte eram um horror que dava até desgosto de assistir, e justamente na melhor luta, e nesta ocasião saberá por que fazem os traços tão diferentes. Na verdade existe mais de um motivo para isso. O primeiro é da tamanha dificuldade de fazer apenas um episódio, além do grande custo e recursos para poder fazer um material de qualidade. O estúdio encarregado era Toei Animation, um dos piores estúdios de animação naquela época. Mas nosso enfoque se trata apenas dos episódios mais antigos. Nessa época estavam sendo produzidas séries como Ranma Meio, Doraemon, e para nem irmos tão longe assim, na mesma Toei estavam sendo produzidas outras séries de grande sucesso como Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon. Mas porque Dragon Ball tinha uma qualidade inferior do que as outras? Depois de tudo mencionado até aqui, um fator crucial para essa mudança se deve pelo grande número de diretor e desenhistas diferentes que distorciam totalmente a série. E nesta ocasião uma comparação entre os desenhos dos diferentes encarregados da série e buscando imagens dos episódios correspondente a cada um, para que possa ver a notável diferença entre cada um. O foco aqui é Dragon Ball Z, onde a diferença é bem mais notável. Kazuya Izada, um dos melhores desenhistas de Dragon Ball, com um estilo muito semelhante ao de Akira. Não só isso, tem gente que até diz que ele desenha melhor. Nota-se que é muito detalhista e se encarregou de muitas batalhas emocionantes da série. Este mesmo ficou a cargo de muita ação em Dragon Ball, mesmo que isso não fosse seu ponto forte, e também ficou a cargo de vários OVAs. Estilo muito parecido ao de Toriyama, muito detalhista e expressivo. Destaque para o desenho do rosto, no qual dá para notar muita expressão, e seus desenhos têm sempre muitos músculos e força, dando um potencial a mais. Naoji Yamamuro, outro diretor com um estilo de desenho bastante bom, muito parecido ao de Kazuya, mas este sim, sabia realizar grandes animações durante as lutas. Seu estilo se caracteriza por ser muito colorido. Para que possa ver mais claramente, pode comparar esta seguinte imagem: Goku vs Majin Vegeta. São exatamente as mesmas cenas feitas por diferentes diretores. Estilo bastante parecido ao de Akira Toriyama, detalhado e dinâmico. Tem como principal característica o estilo arredondado, notando isso principalmente em seus músculos. Busho Ueji, um diretor que me agrada bastante, apesar de seu estilo ser muito diferente do estilo de Dragon Ball de Akira Toriyama e dos outros dois diretores já aqui citados. Ficou encarregado de vários episódios de ação, estilo de desenho pouco parecido com o de Akira Toriyama, mas com seu estilo próprio e definido. Muito detalhista. Seu desenho se caracteriza principalmente pelos traços faciais e expressões um pouco mais exageradas. Takahiro Imamura, outro diretor que desenhava com maestria, mas sua pouca participação na série não o fez se destacar muito, talvez porque justamente em seus episódios não se passava muita ação e nem aos combates, que representavam a maior emoção da série, e por isso mesmo foi encarregado da maioria dos OVAs. Estilo: assim como os dois primeiros, seu estilo também parece ao de Toriyama, mas com a diferença que teve bem menos participação comparado com os dois primeiros. Episódio de destaque: a derrota de Majin Buu com a Genkidama. Seiko Oshiyama. Aqui um dos grandes erros de direção de Dragon Ball. Seiko foi o diretor da maioria dos episódios de Dragon Ball. Seu estilo de desenho deixava muito a desejar, inclusive com um nível muito abaixo do que foi visto até agora. Mas em contraparte, suas cenas de ação eram muito boas, coisa que disfarçava as deficiências desse diretor como desenhista. Estilo: até parecido com o de Akira Toriyama, mas pouco detalhado e às vezes desproporcional. Aumenta notavelmente a orelha, fazendo com que os personagens apareçam orelhudos. Não tem muito o que falar, muito simples, pouco detalhista. Noboru Koizumi, outro diretor com um estilo medíocre. Este é o que dirigiu menos episódios da série e os que fez foram supervisionados por Kazuya Izada. Estilo: parecido com o de Akira, mas ainda novato, e também nota-se que é um estilo muito pessoal, às vezes se confunde com o de Seiko. E a participação de Toriyama no anime
Se está se perguntando se Akira revisou os desenhos do anime, a resposta é não. Toriyama só participou de alguns personagens relacionados ao anime, como por exemplo Broly, Slug, Cooler e personagens relacionados a ovas em sua maioria. E como curiosidade, este é o desenho que apresentaram para Akira sobre o pai de Goku e seus companheiros, o que não agradou muito o autor original e teve que fazer algumas mudanças. Estes são os desenhos apresentados a Akira. E esses são os que Toriyama devolveu para o filme especial de Bardock. Entre as piores imagens representadas em Dragon Ball, podemos ver que até parece que foram desenhadas por Majin Buu. Aqui te apresentarei algumas, a maioria feita pelo grande diretor Seiko Oshiyama. Céu e seu cabelo atrás que sumia e aparecia a cada episódio. Majin Buu é você. Goku de outro universo. Esse segue sendo Dragon Ball apesar de não parecer. Bem, acredito que depois da compilação de imagens e trazendo o episódio correspondente a cada diretor, para que não houvesse confusão, acredito que deu para notar a diferença. E para finalizar, deixarei a diferença de episódio para que possa por si mesmo ver a diferença entre diretor e as mudanças distintas entre eles. Agora que já sabe quem foram os responsáveis por estragar várias lutas das mais importantes, vou ficando por aqui. Conto com seu gostei, um abraço e até a próxima.